Que a paz esteja com todos, caros irmãos, que estão acompanhando este vídeo aqui no nosso canal Evangelho Fiel. Eu sou Samuel Cordeiro e hoje quero fazer um breve comentário com relação ao a suposta ida do ladrão na cruz para o céu naquele mesmo dia. Então, convido você a acompanhar esse vídeo e, se puder, desejar se inscrever no canal, deixar seu like aí, se você gostar do conteúdo, para estar ajudando aí na divulgação dessa palavra, para que chegue até outras pessoas. Então, irmãos, é isso, né? Bora para esse vídeo. Então, irmãos, quando nós pregamos a mensagem do reino de Deus, com relação às supostas almas e sua não ida aos céus, ao paraíso, as pessoas mencionam esse versículo, qual é o tema deste vídeo, que é a suposta ida do ladrão da cruz, de um deles, ao céu naquele mesmo dia, que era ali quase a Páscoa dos judeus. Então, irmãos, isso porque muitas traduções e há muitas questões por trás do texto, da vírgula, da interpretação do texto. E eu estou colocando aqui para vocês esse mesmo verso em duas traduções diferentes. E eu quero que os irmãos, se puderem, ler essas duas traduções, para que nós, primeiramente, possamos comparar a elas. Em uma, você pode ler que está escrito, que te digo hoje, ou seja, naquele dia Jesus estava dizendo, igual eu aqui, neste vídeo, né? Então, irmãos, hoje eu vou falar de tal tema. Então, na primeira tradução é isso que Cristo está dizendo, e na segunda ele fala que supostamente, né, dá a entender que naquele dia o ladrão estaria já no paraíso, né, conforme ele se arrependeu ali naquele momento. Então, irmãos, há essa questão. Aí quando nós falamos da questão da vírgula, da pontuação, do texto em si, da tradução, as pessoas falam, não, mas se está na Bíblia não tem nada a ver, isso é só uma desculpa, é um pretexto. Por que em todas as versões não estão assim? Então é isso que as pessoas falam para nós. E nós temos aí exemplos disso, né, como vocês podem ver na tela. Mas, irmãos, eu não quero nem focar nessa questão da pontuação, ou falta dela. Eu quero falar do seguinte, irmãos, se isso foi verdade, se realmente o ladrão da cruz foi elevado aos supostos céus, onde supostamente as almas vão, será que isso ele conversa com todos os outros textos bíblicos? Porque assim, irmãos, vou dar um exemplo. Se nós lemos um livro que relata uma história fictícia, por exemplo, qualquer livro, irmãos, qualquer história, e se nós estamos lendo ela, nós terminamos o livro e nós, em certo momento, lemos algo errado do livro, no resultado final, se nós entendemos uma parte errada por falta da interpretação do texto, lá no final vai dar algum problema e não vai fechar a história. Então, por exemplo, digamos que nós lemos um livro que o super-herói, ele supostamente morreu porque nós lemos errado, nós não interpretamos bem o texto. E lá no final, ele aparece vivo, sendo que não foi explicado sua suposta ressurreição. Aí nós questionamos, mas por que não mostrou quando é que ele ressuscitou? Aí nós relemos, vemos de novo e percebemos que em nenhum momento ele morreu, que nós entendemos errado, mas não está escrito que ele morreu. Um exemplo, estou dando um exemplo aqui. Às vezes lemos corrido, não prestamos atenção, isso pode acontecer. Então, irmãos, vamos fazer o seguinte raciocínio. Se esse texto realmente diz que o ladrão vai para o céu naquele dia, será que nós não estaríamos contradizendo a Bíblia? Então, convido vocês para a gente fazer esse teste. Vamos ver se vai passar no teste? Então, é o seguinte, irmãos. Eu separei aqui alguns versículos que eu vou colocar aí na tela, vou citar aqui de maneira rápida, e eu quero fazer um comentário principalmente nas palavras de Paulo. Primeiramente, que ele diz que Cristo é o primogênito dentre os mortos. Então, irmãos, quando nós lemos isso, nós não podemos fazer confusão e pensar o seguinte, mas Lázaro ressuscitou antes. Ou o filho da viúva lá na vida dos profetas, o profeta Eliseu. Então não é dessa ressurreição que Paulo está falando, então isso tem que ficar bem claro, todos creem que isso é unanimidade, né, entre todos. Então se Cristo é o primogênito entre os mortos, quer dizer que ele é o primogênito
para a vida do corpo transformado, que já não sofrerá o dano da segunda morte. Isso que Paulo está falando. Inclusive é a doutrina da ressurreição, da transformação dos santos, quando Cristo voltar, né? Ou da ressurreição para aqueles que estiverem mortos. Então, irmão, se Paulo está falando que Cristo é o primogênito, e naquele dia o ladrão ressuscitou, eu pergunto, quem que foi o primogênito? Será que Paulo está mentindo? Será que Paulo fez confusão, irmãos? Eu creio que não. Paulo, ele sabia muito bem escrever, entender, passar aquilo que ele estava dizendo. Ele era um mestre da lei antigamente de Israel, irmãos. Então ele não faria uma confusão desse tamanho. E creio que se caso fizesse, Deus jamais permitiria que estivesse na Bíblia. Então o primeiro passo, para nós crermos que o ladrão foi para o céu naquele dia, supostamente ao céu, né? Ou paraíso no céu, enfim. Então nós temos que já tentar achar uma desculpa para esse texto, irmãos. Aí nós vamos criando uma bola de neve. Porque se o ladrão ressuscitou naquele mesmo dia que já estava no final, porque algumas horas ou até minutos depois daquilo ali ele já virava o dia, então Paulo aqui ele se enganou e Cristo não foi o primogênito dentre os mortos. Para nós crermos e tentar já fazer uma bola de neve, nós teríamos que dizer que Cristo ressuscitou naquele mesmo dia antes, irmãos. Mas aí como é que fica a palavra de Cristo, que ele ressuscitaria só 3 dias e 3 noites após estar no sepulcro, né? na sepultura, embaixo da terra? Aí tá vendo, irmãos? Aí nós teríamos que ir para esse ponto. Ah, não, mas ele ele usou de parábola, ele não era literal. Você tá vendo, irmãos, a confusão que cria por causa de um descuido lá na leitura do texto e na não contextualização do texto? Em qualquer livro que nós lemos, seja de história real ou fictícia, nós não podemos fazer isso, irmãos, essas manobras. E por que as pessoas usam a Bíblia para isso? Então, irmãos, nós cremos que Jesus Cristo foi o primogênito dentre os mortos, ressuscitou ao 3º dia, ficou mais 40 dias com os apóstolos ali, que se tornaram apóstolos depois, né, discípulos, e depois ascendeu aos céus. Então, irmãos, está vendo que não era possível o ladrão ter ido ao céu aquele mesmo dia e ter sido o primogênito dentre os mortos? Que paraíso que ele iria se Jesus Cristo supostamente nem estaria lá? Por que isso ocorreria? Então, irmãos, está vendo como não faz sentido, como nós começamos a ter alguns problemas por pura falta de entendimento, de interpretação de texto? Então, irmãos, isso é uma coisa que nós não devemos fazer com nenhum livro, não só com a Bíblia, mas se nós queremos aprender algo com um livro didático, com um livro, ou com qualquer mensagem que queira nos transmitir algo, nós não podemos fazer essas manobras. E agora, irmãos, eu pergunto, vale a pena ainda assistir nesse erro de que foi naquele mesmo dia, sendo que nós temos versões que corrigiram? Nós interpretamos os textos, eu só usei o exemplo de Paulo aqui, irmãos. Mas eu também falei de Jesus Cristo, então aí nós teríamos que manobrar as palavras de Cristo e criar uma nova história para tentar encaixar isso só para defender algo que nós aprendemos lá quando criança ainda, porque nosso país tem muita influência católica, os primeiros que chegaram aqui foram católicos, então é uma tradição que desde pequeno, irmãos, nós recebemos e é difícil nós mudarmos realmente, é muito difícil. Mas será que vale a pena, irmãos? Não vale a pena a gente estudar e buscar realmente a verdade, sendo que se trata da nossa vida eterna? Eu citei aqui esses exemplos, irmãos, mas a Bíblia está recheada de exemplos. Hebreus 11, irmãos, a promessa diz, vários irmãos na fé, e diz que ninguém recebeu a promessa ainda. Então, por que vantagem o ladrão teve desses? Eu pergunto, o que ocorreu, sendo que os patriarcas que eram maiores em questão de obras e na fé do que o ladrão, que se converteu naquele momento, por que eles ficaram para trás na fila? Sendo que lá em Hebreus 11 diz que eles ainda não receberam a promessa para que não fossem aperfeiçoados antes de nós. Ou seja, para que esperasse o momento certo. Será que o que esse ladrão tinha de vantagem? Onde é que está escrito que ele tinha essa vantagem? Há outros textos que corroborem que esse ladrão foi para aquele dia? Não há, irmãos. Então nós não podemos destruir todo um contexto bíblico para apoiar uma ideia nossa. Porque nós aprendemos com os nossos pais, às vezes, com as igrejas que nós costumávamos ir antigamente. Não está vendo, irmãos, como não vale a pena? Se você é sincero, se você quer realmente aprender, busca, irmão, analise com cuidado esses exemplos que eu falei, e conforme... Aqui já só dei 3 ainda, irmãos, que veio à cabeça no momento, mas tem muito mais, se vocês procurarem na Bíblia. O apóstolo Pedro, por exemplo, fala que Davi não subiu aos céus. Então, que vantagem esse ladrão teve? O que ele fez para merecer receber o galardão antes de Davi? E lá em Apocalipse também diz que vai chegar o tempo, lá quando Jesus voltar, dele dar o galardão aos profetas, né? Trazer o seu galardão, vai trazer o galardão com ele, ou seja, recompensa.
E por que o ladrão teria recebido antes, irmãos? Aí tá vendo quantas questões que nós teríamos que inventar histórias para manter? E é assim que surge uma heresia, irmãos. Então, muito cuidado. É muito melhor nós sabermos entender essas traduções e saber fazer contextualizar, entender que as pessoas, às vezes a pessoa que traduziu nem estava mal intencionada, irmãos. Como ela já tinha aquela coisa na cabeça, era inclinada a um pensamento, então às vezes não foi nem por mal que foi traduzido, mas hoje nós temos essa informação que realmente, e te digo hoje, ou seja, estou falando agora, estou falando para vocês agora, estarás comigo no paraíso, mas não quer dizer que ele estava naquele momento. O que nós entendemos? Que lá no último dia, quando Cristo vier, quando os mortos ressurgirem, ele vai ressuscitar, que Cristo vai trazer o galardão dele naquele dia. Então, tá entendendo? Aí não vê como que a Bíblia se encaixa, irmão, se a gente não bagunça ela, como é simples as coisas. Então, irmão, só queria trazer esse comentário hoje para nós meditarmos nisso e que nós possamos estudar a Bíblia, irmãos, como nós estudamos para qualquer outro meio em nossa vida. Digamos que nós vamos prestar um concurso, um vestibular. Não adianta nós lermos o conteúdo que vai cair na prova e tentar moldar para aquilo que nós queremos que seja. Nós temos que estudar para o que a pessoa que criou aquele conteúdo julgar. É ela que vai dizer se está certo ou errado. Então nós temos que analisar o contexto independente da nossa crença, independente da nossa inclinação, independente do que nós somos ou pensamos, irmãos. Se nós queremos herdar o reino, nós temos que nos adaptar à palavra e jamais fazer a palavra adaptar-se às nossas vidas. Então é isso, irmãos. Espero que tenham gostado desse vídeo. Estendo aí minha paz a todos vocês, né, que tenham aí o conhecimento ampliado por esse vídeo. Espero ter ajudado os irmãos, né? E qualquer dúvida, estou à disposição. O contato está aí na tela. Você pode deixar um comentário também, sugerir temas, que estamos abertos a conversar com todos. Que a paz seja com todos e até o próximo vídeo.